Sejam cheios do Espírito Santo. Agora ativei o modo pentecostal. Aleluia. Glória a Deus. Então nós começamos uma série de mensagens onde nós vamos meditar no Espírito Santo, no mover do Espírito Santo. Nós vamos aprender sobre os dons do Espírito. Nós vamos aprender sobre o fruto do Espírito. Nós vamos estudar o mover do Espírito Santo na vida dos grandes homens, porque ninguém nas Escrituras pode fazer alguma coisa relevante, útil, poderosa, senão pelo apoderamento do Espírito Santo. Então nós vamos entender essa dispensação que nós vivemos hoje, que é a dispensação do Espírito Santo. Então essa série você vai aprender muito sobre aquilo que você já carrega e não sabe cooperar porque você não tem informação, não tem conhecimento, mas você também vai receber muito, porque não tem como você falar do Espírito Santo sem ser cheio do Espírito Santo. Não tem como. Quando você vai falando do Espírito Santo, você vai sendo cheio, porque fé vem pelo ouvir, ouvir eu gosto de pregar nessa igreja, que eles são crentes, eles lêem Bíblia, a palavra. Então, quando eu vou falando da palavra acerca do Espírito Santo, eu vou sendo cheio do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu não consigo ouvir sobre o Espírito Santo sem ficar aleluiado. Você sabe o que é ficar aleluiado? Aleluia. Eu não consigo. Olha, é sair da tomada 110 para 220, irmão. Você começa a falar do Espírito Santo, você pregando, você vai sendo cheio. Você começa a mensagem de um jeito e você termina de outro. Porque não tem como você mexer com rede elétrica lá, com fio desencapado, encostar a mão e não tomar um choque, meu irmão. Né, Ronald? Hein? O Ronald quase deu a vida dele por essa igreja aqui quando a gente estava fazendo reforma. A gente estava fazendo reforma e ele é da parte de elétrica, né? Foi operário aí, número 1 da CEMIG, aleluia. Aí ele estava ali, cara, mexendo nos fios. De repente o Ronald agarrou lá. E pior que a gente achou que ele estava brincando, que ele é brincalhão demais. Se não é Deus para soltar ele lá, ele ia morrer, porque a gente estava só rindo. Achando que ele estava brincando. Então assim, não tem como se encostar no Espírito Santo. Se você encostar no Espírito Santo, você começa a ser cheio dele. Quanto mais você fala dele, mais a sua carne vibra com o poder do Espírito Santo. Sabe por que a gente está hoje com uma igreja, não essa, mas muito crente até nessa, apagado? Está faltando falar e pensar, meditar acerca do Espírito Santo. E essa é a dispensação do Espírito Santo. É o tempo do Espírito Santo. É o tempo após a ressurreição de Cristo. Começou a estação na economia da Trindade. Começou a estação do Espírito Santo. Então a gente não pode nem ser igreja sem o Espírito Santo. A gente não pode ser crente sem o Espírito Santo. Porque o novo nascimento só é possível por obra do Espírito Santo. Como que Jesus veio ao mundo? Maria recebeu a visita de um anjo. E foi o anjo que fez a obra? Não. O anjo só comunicou. E o que o anjo comunicou? Como aconteceria? Descerá sobre ti o Espírito Santo vai te cobrir. E aí, enquanto o Espírito Santo te cobre, Maria, você vai gerar o Filho de Deus dentro de você. É exatamente o que aconteceu isso com você quando você aceitou Jesus. Quando você confessou a Jesus no seu coração, creu que Ele é o Senhor e Salvador, entregou a sua vida para Ele, se arrependeu dos seus pecados, o que aconteceu? Ó o Espírito Santo cobriu você e começou a fazer a mesma coisa que fez em Maria, gerar Jesus. O Jesus que você tem hoje, entenda que eu estou falando aqui metaforicamente, figuradamente. O Jesus que você tem hoje, a revelação de Jesus, a compreensão de Jesus, a manifestação de Jesus na sua vida hoje é maior, ou tem que ser, do que o dia que você entregou sua vida para Jesus. Porque a obra do Espírito Santo é formar Cristo em nós.
Do mesmo jeito que Jesus foi crescendo em Maria, o Espírito Santo vai gerando o caráter de Jesus em nós a cada dia, até que seja dia perfeito, até que o Senhor volte e o Espírito Santo complete a obra. Então não dá para fazer nada, sem o mover, o agir e o poder do Espírito Santo. Por que você sabe que você está errado depois que você entrega a sua vida para Jesus? Porque é o Espírito Santo que convence você do pecado, do juízo e da justiça. É a voz do Espírito Santo que fala assim: tá errado isso aí, hein? Não é assim, essa não é a sua natureza. Quer saber alguém que está perdendo a comunhão com Deus? Perdeu a sensibilidade de ouvir essa palavra de exortação, de amor do Espírito Santo dizendo: você está errado. Quanto menos cheio do Espírito Santo, mais mente cauterizada, mais apatia nas coisas espirituais, mais incapacidade de arrependimento. Então tem gente que parece que está cheio do Espírito Santo, que é cheio de carisma, fala bem, talvez tenha habilidades, mas aí você vai caminhar com ele ou com ela, você vê que vive no erro constantemente e não muda. Ou pior, nem mesmo percebe que está no erro. A gente vai pregar sobre isso quarta-feira agora. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está se esvaindo, está perdendo comunhão com o Espírito Santo. O que aconteceu com Sansão? Com Sansão, ele nem percebeu que o Espírito Santo já tinha sido retirado da vida dele. Você vai aprender hoje aqui que na maioria das vezes, quando o Espírito Santo chega, na maioria, é barulhento. Em todas as vezes é perceptível. Na maioria das vezes a chegada do Espírito Santo é barulhenta, e quando não é barulhenta é perceptível, porque os frutos se manifestam. Então dá para saber quando o Espírito Santo está chegando, quando ele está fazendo algo. Mas olha, nem sempre, quase nunca, inclusive, as pessoas percebem que ele está indo. Ele chega fazendo barulho, mas vai embora em silêncio. Porque a pessoa já não ouve mais que está no erro. Então eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz aqui na quarta-feira. Se nós vamos aprender sobre o Espírito Santo, sobre o avivamento, eu quero que, pessoal da quarta-feira, vocês não me atrapalham não, viu? Vocês não sabem de nada. Se eu vou falar sobre o Espírito Santo, se eu vou falar sobre avivamento, qual o livro da Bíblia que vai ser o primeiro que nós vamos abrir hoje? Fala aí. Atos. Acertou. Muito bom. Atos. Então, o livro de Atos e o capítulo, aleluia. Não, quem é pentecostal e errar isso aqui, tu não é pentecostal nada. Qual é o capítulo? O livro? Capítulo? Por que você fala capítulo 2? Quando você pensa em Espírito Santo, avivamento. Fala para mim, pensa aí e fala para mim. Por que você pensa capítulo 2? O que acontece no capítulo 2 que te faz pensar em mover do Espírito Santo? Quais manifestações que tem lá? Fala para mim. Línguas repartidas. Eita glória! Esse aí é do azeite. Línguas repartidas. Tem no mover do Espírito Santo. Em Pentecostes, aleluia. O que mais? Vocês estão aqui, gente? Quem mais? O pessoal da quarta quer falar, vou deixar eles falar. Vai estragar a dinâmica. Você que não veio na quarta-feira, o que tem lá no livro de Atos, capítulo 2, que faz você falar assim, falar do Espírito Santo, avivamento, tem que ter isso. Oi? Conversão em massa, aleluia! Glória a Deus, conversão, verdade. O que mais? Oi? Não entendi. Obedeciam, obediência, aleluia, boa palavra, meu irmão, concordo, aleluia. Quem pensou arrependimento e não quis falar? Arrependimento,
Glória a Deus, irmão. Quem pensou, deixa eu ver, dons, sinais e maravilhas. Quem pensou, sinais e maravilhas, levanta a mão. Curas, aleluia, amém. Tudo isso acontece mesmo quando o Espírito Santo se manifesta. Mas o texto que deveria mais nos chamar a atenção em Atos dos Apóstolos, ou falando do grande mover de Atos, não é o capítulo 2. O capítulo 2 nós estamos vendo os frutos da manifestação do Espírito Santo. Os frutos da manifestação. E infelizmente hoje quando a gente pensa em Atos, a gente sempre vai pensar em Atos 2. Mas Atos 2 começa dizendo assim, que era dia de Pentecostes. Pentecostes. O que é Pentecostes? Pentecostes é a festa da colheita do povo de Israel. É o tempo que eles celebram a colheita. Aí eu te faço uma pergunta. Se tem colheita, o que teve que ter antes? Eita glória! Para ter colheita, teve que ter semeadura. Então, quando a Bíblia diz assim, que o dia que o Espírito Santo veio era dia de Pentecostes, é porque era dia de colheita. Se era dia de colheita, é porque houve dia de semeadura. Não vai ter colheita, diga comigo, não vai ter colheita. Se não tiver semeadura. Não vai ter Atos 2. Se não tiver Atos 1. Só tem Atos 2, todo esse mover que vocês narraram, que vem à mente de vocês, porque houve Atos 1. Então vamos lá, vamos abrir e vamos ver o que há em Atos 1. Por que Atos 2 chama mais atenção, gente? Porque Atos 2 é um movimento de milagres, sinais e maravilhas, um mover barulhento. E olha, quando o Espírito Santo se manifesta, tem sinais e maravilhas mesmo, tem barulho, tem grandes feitos, mas quando a gente quer viver Atos 2 sem Atos 1, a gente começa a ter um monte de anomalia no meio da igreja. Gente que produz o que lê, mas sem a essência que aquelas pessoas em Atos 2 tinham. Por que a gente vê tanta coisa esquisita hoje no meio da igreja, por aí? Coisas que parecem comover do Espírito Santo, mas a gente olha direitinho, a gente vê que é só barulho, porque alguém lê o que está em Atos 2 e quer reproduzir o que está em Atos 2 sem passar por Atos 1. Aí vai ser uma reprodução do que a pessoa está lendo, mas sem a essência. Nós vamos fazer movimentos que vai encher de pessoas, mas não vai ter a multidão de pessoas sendo transformadas. Não vai ter uma grande colheita de vidas. Porque encher isso aqui de gente, tem várias coisas que a gente pode fazer que enche. Ainda mais hoje em dia com as ferramentas da internet. Mas encher isso aqui de gente e ver 3.000 pessoas sendo cheias do Espírito Santo, é só com o poder do Espírito Santo. Não adianta a gente falar em línguas, pular, fazer um monte de coisa que no mover do Espírito Santo tem. Porque a gente quer viver aquilo. E a gente é uma geração hoje, a geração miojo. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora. A gente tem que entender que boas receitas na gastronomia precisam passar por tempo de forno. Precisam passar tempo de preparo da massa, precisa deixar a massa descansando, precisa fazer um monte de processo, precisa começar a fazer tempero não sei quantos dias antes, para que você come e fala, uau, isso aqui é maravilhoso. Então a nossa geração, ela quer coisas maravilhosas, como Atos 2, mas ela quer produzir isso no micro-ondas. Ela quer produzir isso sem Atos 1. Aí nós vamos ver coisas que se parecem o grande mover do Espírito Santo, e talvez eu concordo que em uma medida tenha um mover do Espírito Santo, mas nós não vamos viver o que está em Atos 2, esse avivamento, sem passar por Atos 1. Sem a gente se comprometer em gerar isso, custe o que custar, quanto tempo for necessário. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1.
capítulo 3, capítulo 1, verso 3, desculpa, capítulo 1, verso 3. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Do que Jesus estava falando aqui, gente? Para eles aguardar o quê? O derramamento do Espírito Santo. Jesus está dizendo assim: para vocês fazerem as coisas que eu venho ensinando para vocês sobre o reino, vocês precisam do poder do Espírito Santo. Aguardem aqui e esperem o Espírito Santo se manifestar. Agora, como que eles esperavam? Como que eles esperaram? Tem crente que acha que esperar é sentar e dormir. Tem gente que acha que esperar enquanto Jesus libera a promessa e fala assim: agora espera. Você está no culto, Jesus te dá uma palavra profética acerca do seu futuro, te dá uma direção, te fala de algo que Ele quer fazer na sua vida e fala: agora espera. Você tem que entender que toda vez que Jesus fala espera, não é para você cruzar os braços e ficar dormindo. A espera do crente tem nome. A espera do crente chama oração. Um crente espera se movendo em expectativa. Um crente espera se movendo em oração. Um crente espera se movendo em oração, porque enquanto ele ora, ele mesmo está se lembrando frequentemente da promessa que foi liberada. Sabe por que a ansiedade entra no coração de muito crente na hora da espera? Porque eles esperam de braço cruzado. Porque se eles esperassem orando, enquanto eles oram, eles estão se lembrando constantemente daquilo que Jesus falou. E mais, enquanto eles oram, eles não estão em comunhão apenas com a palavra que receberam, mas com aquele que liberou a palavra. Aí a jornada não é mais sobre ver a palavra se cumprir, ela vai se tornando prazerosa, porque a promessa te levou para perto daquele que liberou a promessa. Merecia um amém melhor. Então eles começaram a esperar do jeito que você deveria estar esperando, pelas coisas que Deus te falou. Orando. Oração é igual a expectativa. Oração é igual a fome. Quem tem fome acerca de algo, quem tem expectativa acerca de algo, está orando. Por que a colheita de Atos 2 acontece? Porque nós vamos ver aqui que eles vão começar a expressar fome. Quem diz que tem fome de algo, mas não está orando, você não tem fome. Quem disse que tem fome de Deus, fome do Espírito Santo, mas não está orando constantemente, dia após dia, dizendo: eu quero mais, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quem não tem feito essa oração diariamente, você quer querer, mas você não quer ainda. Você quer querer, tá bom. Mas seja sincero, entenda que quando você estiver querendo, você vai se mover. Você está olhando as canções que falam sobre ser cheio do Espírito Santo, você está olhando o que a Bíblia diz, e você está assim: eu quero querer isso. Porque quando você quiser, irmão, quando você quiser, quem está com fome, dá um jeito. Quem está com fome, procura comida. Quem está com fome, vai dar um jeito de comer. Quem quer o Espírito Santo, começa a buscar. Começa a procurar. Um sábio virou para o discípulo dele, que ficava falando para ele constantemente assim: eu quero ser sábio como o senhor, mestre. Eu quero ser sábio como você. Aí o mestre falou com ele: você quer ser sábio igual a mim? Ele: eu quero. Você quer quanto? Eu quero muito. Quero muito ser sábio. É mesmo? Então vem comigo. Tirou ele do meio dos outros discípulos, pegou ele e foi levando ele para um lago. Chegou no lago e falou: entra no lago aí. Aí ele entrou, chegou e ficou do lado dele, perguntou mais uma vez: você quer ser sábio? O quanto que você quer? Ele: eu quero muito. Aí o cara pegou a cabeça dele assim e enfiou dentro da água. Aí ele ficou tentando subir para respirar e nada do cara deixar. De repente o cara soltou ele subiu. Aí perguntou para ele: e aí, o que você quer? Eu quero ser sábio.
Enfiou ele debaixo d'água de novo. Aí daqui a pouco tirou ele. O que você quer? Eu quero ser sábio. O que você quer? Eu quero ser sábio. 8 vezes, 9 vezes. E chegou uma hora que o cara já não estava aguentando mais. Aí ele tirou e perguntou: o que você quer? Aí ele: eu quero respirar. Aí ele virou para ele e falou assim: o dia que você quiser sabedoria do jeito que você buscou o ar agora, aí você vai alcançar. Então você quer o Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? O quanto que você quer? O quanto que você quer? Se você estiver afogando, como é que você vai buscar oxigênio? Por uma questão de sobrevivência. Eu não vou parar até conseguir. Isso vai se tornar a minha prioridade. O oxigênio se tornou a prioridade do cara. Ele esqueceu até da sabedoria. Então o Espírito Santo, se ele é a prioridade, você tem que buscar ele igual você busca o oxigênio. Eu não abro mão de ser cheio do Espírito Santo. Agora salta lá para o verso 13. Verso 13 em Atos 1. Eles foram seguir a ordem de Jesus, foram esperar do jeito que eu te ensinei que crente espera. Olha isso aqui. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes ali Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas filho de Tiago. E todos eles perseveravam unânimes em... Todos eles estavam fazendo o quê? Quem estava ali orando? Todos os discípulos. Só que quando você lê aqui o nome dos discípulos, tem alguns que quando você lê, eu sei quem que é. João, sei quem que é João. Aquele que recostou a cabeça sobre o peito de Jesus. Aí quando fala assim, Tiago, eu sei quem que é Tiago. André, eu sei quem que é André, aquele da multiplicação dos peixes lá. Pedro, todo mundo conhece Pedro. Tem alguma coisa para contar sobre Pedro? Os crentes aqui, que são da EBD, desde pequenininho, Pedro, Tiago e João. Eita glória, eles ganharam até música. Pedro, Tiago e João, toda vez que Jesus ia fazer alguma coisa muito íntima, quem que eles chamavam? O pessoal da música, que tem música. Pedro, Tiago e João. Existem, geralmente, alguns lugares, nesses lugares eram lugares de oração. Lugares de oração, Jesus levava Pedro, Tiago e João. Existem alguns lugares que você só vai entrar com Jesus, experiências que você vai ter como o Monte da Transfiguração, só se você tiver fome por oração. Aí Pedro, Tiago e João. Mas agora eu te pergunto, e Bartolomeu? O que você me fala de Bartolomeu aí? Me conta uma história de Bartolomeu aí. Me conta uma história aí de Tomé. Tomé você sabe, né? Tomé você conhece. O que você sabe de Tomé, gente? Só acredito vendo, se eu tocar. Mas e Bartolomeu? E outros aqui que eu falei, que você falou assim, uai, é verdade, ele é discípulo de Jesus. Esses homens aqui não fizeram coisas extraordinárias no sentido de fazer algo que todo mundo ficasse sabendo. Claro que eles fizeram grandes feitos, até porque todos eles morreram no martírio. Morreram entregando a vida deles para Jesus. Todos esses homens fizeram coisas incríveis e poderosas, senão Jesus não tinha os chamado. Mas alguns homens aqui eram homens da plataforma, que chamavam a atenção. E outros eram dos bastidores, faziam coisas que ninguém ficava sabendo. Mas todos eles aqui estão no mesmo lugar, na oração. O grande, eu preciso do Espírito Santo. O pequeno, eu preciso do Espírito Santo. O que tem grandes feitos, eu preciso do Espírito Santo. O que não tem, coisas que todo mundo viu fazer e chamou atenção, eu preciso do Espírito Santo. A oração, ela nivela todo mundo. Por isso que antes de um avivamento, a gente tem que ter se mover aqui, aonde o maior está de joelho do lado do menor. Porque quando o Espírito Santo vier, quando um grande avivamento vier, ele não pode ter um rosto de um homem, ele não pode ter um rosto de um líder, ele tem que ter um rosto só, o rosto do leão da tribo de Judá.
estampada no rosto de cada um. Todo mundo como a tribo de Gade. Depois você dá uma olhada lá, os gaditas, todos eles tinham cara como de leão. O avivamento dos últimos dias vai ser desse jeito. Não vamos conseguir falar quem que é a cara do avivamento, porque todo mundo vai ter estampado o caráter de Jesus no seu rosto. Todo mundo nivelado. O maior, eu quero orar. O menor, eu quero orar e quero orar do lado do maior. Não é na sala VIP, não. É todo mundo junto. Aleluia. Olha que coisa linda isso, meu irmão. Vamos lá, vamos continuar. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120. Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou. Ele vai começar a pregar, e nós vamos chegar em Atos 2, que é aquele grande mover do Espírito Santo. Eles perseveraram aqui, em oração, até o Espírito Santo vir, por 10 dias. Por 10 dias. Mas Jesus, quando falou para eles que o Espírito Santo viria e que eles tinham que aguardar, Jesus falou quanto tempo ia demorar? Não. Jesus não falou se ia ser 5 dias, se ia ser 10 dias, se ia ser 50 dias, se ia ser 100 dias. Eles falaram assim, aguardem um pouco de tempo. Mas um pouco de tempo para Jesus, eu acho que você já sabe que não é a mesma coisa que para você, né? Quem aqui está aguardando a promessa de Deus já chegou a essa conclusão. Que quando você ouve, parece que vai ser amanhã, e às vezes é daqui a um ano. Porque você tem que cooperar com a promessa. Jesus tem que moldar você para você ser aquela pessoa que você viu cumprindo aquilo. Deu para entender? Então, Jesus falou com eles e eles ficaram aguardando. Aconteceu o romper. O de repente de Deus foi no 10º dia. Mas por que Jesus veio no 10º? Por que Jesus não veio no 100º? Porque Jesus olhou no coração deles e viu que eles estariam dispostos a esperar 30, que eles estariam dispostos a esperar 50, que eles estariam dispostos a esperar 100, que eles estariam dispostos a esperar um ano. Jesus veio porque viu no coração deles uma convicção: eu não saio daqui enquanto o que Jesus prometeu se cumpra. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. É o mesmo princípio que nós vamos ver lá na história de Abraão e Isaque. Conhece a história de Abraão e Isaque? Abraão ofereceu o seu filho como sacrifício, e na hora que ele ia descer a faca para sacrificar, o Senhor disse, basta. E o Senhor proveu o cordeiro. Aí tem gente que fala assim, olha, Abraão não sacrificou Isaque. Não, irmão, não está errado. Abraão sacrificou Isaque. Deus só disse basta, porque Isaque já estava morto. Isaque estava morto aonde? Deus olhou no coração de Abraão e falou assim, esse menino está morto. Porque Deus vê as coisas antes de acontecer. Nós vemos o resultado de uma decisão. Deus consegue ver a decisão do nosso coração. Então quando Abraão foi e pegou a faca, o Senhor viu, está morto já. O que eu queria já aconteceu. Aconteceu aqui no coração dele. Se eu não impedir ele, está morto. Então o Senhor veio no 10º dia, porque viu que aquele povo estava com tanta fome, que se fosse necessário esperar 300 dias, eles esperariam. O problema é que às vezes o Senhor olha no nosso coração, e a gente diz, eu tenho tanta fome, Deus, eu tenho tanta sede, Deus. Aí o Senhor olha no nosso coração, e Ele vê que a gente não tem fome nem para 3 dias. A gente não tem expectativa nem para 48 horas. Ele vê que as nossas canções é de quem quer querer. As nossas canções é de quem quer querer. E olha, eu não estou problematizando isso não. Eu acho que isso é um estágio. Mas espera aí, a gente tem que sair desse estágio, irmão. O ministério de louvor, nós viemos aqui e ministramos coisas que a gente quer provocar a sua fome. Então você querer faz parte. Mas olha, as coisas vão acontecer quando você querer de fato. E aí o Senhor vai olhar no nosso coração como igreja e vai dizer assim, se eu não descer, esse povo vai continuar me importunando, no melhor sentido da palavra, batendo. Essa pessoa, ela não vai parar. Tem noite que ele não está dormindo, ele só quer saber de ler Bíblia, ele só quer saber de perseguir o Espírito Santo, ele ora o tempo todo. Eu tenho que me entregar para ele, que ele tem fome de verdade. Aleluia!
Você leu aqui. Quantas pessoas estavam reunidas lá? 120 pessoas. 120 pessoas. Só que o seguinte, o apóstolo Paulo, ele vai contar para nós no livro de Coríntios, que cerca de 500 pessoas, diga comigo, 500 pessoas, pra você não esquecer mais, 500 pessoas viram Jesus ressurreto durante os 40 dias de aparição dele após a sua ressurreição. 500 pessoas. Por isso que o evangelho é algo imparável mesmo. Por isso que ninguém pode calar o evangelho. Quando você olha para esse número, 500 pessoas, se fossem 2, 3, alguém falava assim, conversa fiada, viu nada. Mas 500 pessoas ver, conversar, ouvir Jesus depois da ressurreição. Por isso que não conseguiram parar esses caras. Botava a faca no pescoço deles e falava assim, nega Jesus. Irmãos, se eles não tivessem visto, para pensar comigo, se eles fossem uns falastrões, inventaram algo. Quem vai morrer por algo que inventou, gente? Alguém vai botar a faca no seu pescoço e falar assim, Jesus ressuscitou mesmo? Fala que Jesus ressuscitou que eu arranco sua cabeça fora. Se não ressuscitou, você vira para o seu algoz e fala assim, vamos ali no cantinho, vem cá. Esquece esse negócio. Eu não vi nada não. Assim, se você puder só não falar que eu falei, você vai tentar negociar no mínimo. Agora, meu irmão, como que você nega aquilo que você viu, que você olhou, que você tocou? 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Isso é para bugar a mente de qualquer historiador, meu irmão. Por isso que ninguém para o evangelho, porque ele é genuíno, porque ele é verdadeiro. Não é historinha para boi dormir, não. 500 pessoas conviveram com Jesus ressurreto. Agora é o seguinte, 500 estavam na hora do cutão da conferência. Jesus ressurreto, aleluia, é milagre, é sinal, é maravilha. 500 pessoas. Aí Jesus falou assim, agora fica orando aqui. Foi para quanto? A gente sabe que é assim mesmo, não sabe não? Hein? 500 ressurreição, oração, 120. Está falando de nós, tá não? Tá não, porque o nosso é menor ainda. Esse número está muito alto para nós. Não fica 120 para oração, uns 80 deve ser a nossa casa. Aí 120 foi orar. Agora, 120 começou a orar para que algo acontecesse para mais de 3.000 pessoas. Olha a dinâmica do mover de Deus. Jesus se apresenta a 500. Jesus fala, tem mais. 120 começam a provocar esse mais de Deus. Para 3.000 pessoas serem cheias do Espírito Santo amanhã. Aonde você está no meio dessa linha do tempo? Você está naqueles que experimentaram sinais e maravilhas e voltaram para suas casas? Você está no meio daqueles 120 que disseram, eu não vou parar até eu ser cheio. Se tem mais de Deus, eu quero. Você está no meio daqueles que perseveram com fome até que o Senhor venha? Ou você está na grande colheita dos 3.000? Aonde que você está nessa linha do tempo? Agora uma coisa, os que fazem parte dos 120, o desafio é estar fazendo parte dos 120, sem ficar ofendido com os 300 que foram embora, e sem achar que aqueles que fazem parte dos 3.000 não têm direito de receber porque chegaram depois. É ali que o Senhor prova o nosso coração. Homens cheios do Espírito Santo são maduros, amém? E gente madura faz a coisa certa sem se achar especial por isso. Diga comigo, maturidade. Maturidade é fazer a coisa certa sem se achar especial por isso. Os 120 estão ali orando, mas quando o mover começa em Atos 2 lá, na pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertendo, sendo tocadas pelo Espírito Santo, eles não aparecem lá. Chegou agora, quer sentar na janela, né? Quem é você, cara? Você estava na oração? Não, isso não é para você não. Isso ofende.
a nossa religiosidade. Porque Jesus faz para quem não estava na hora da colheita, irmão. Mas por quê? Porque Jesus está levantando trabalhadores para o próximo ciclo. Tem gente que não estava no dia da semeadura, mas está na hora da colheita e vai se tornar semeador amanhã. O desafio, vou contextualizar para você, é você cumprir a sua escala na igreja, como obreiro, mesmo sabendo que tem gente que estava ontem no meio do movimento. Gente que toda vez que a gente fala assim, ó, vai ter uma atividade bacana agora para os obreiros. Comida. Mesa lota. Rapaz, pastor, cadê aquele pessoal na hora de cumprir a escala? Da comunhão, da festa? Cadê eles? Foram embora. E tem muitos que estavam no meio dos 120, mas deixou a ofensa entrar no coração, porque ficou olhando para quem deixou de fazer. Isso vale para a sua casa. Eu estou buscando a Deus, eu estou buscando o Senhor, e meu pai, minha mãe, meu irmão, fulano que eu estou orando, quer saber de nada. Deixa a ofensa entrar no seu coração. Estou trabalhando sozinho. Deixa o coração se endurecer. Mas o que o Senhor está nos chamando é para não nos cansarmos de fazer o bem, que no devido tempo nós vamos colher. Não vos canseis de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher. Se você não parar de crer, de parar de esperar. Não se ofenda, guarda o seu coração. Se quem estava nos 500 não está aqui, não deixa a sua fome diminuir por causa disso não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está com muita fome, naturalmente falando, agora não estou falando de fome de Deus não. Você está com muita fome, aí alguém chega do seu lado e fala assim, eu não estou com fome não. Aí você diz, eu estou com muita fome. Aí a pessoa diz, eu não estou não. Quando a pessoa fala que não está com fome, a sua diminui? Porque o outro está sem fome? O que acontece? O mais provável é que a sua fome aumente, que você está falando de comida. Agora, diminuir, conviver com gente com falta de fome, servindo do seu lado, que não pega junto, não abate a sua fome, não. Então, por que na sua vida espiritual, a sua desculpa para ter parado de buscar o Espírito Santo é que as pessoas não estavam buscando e você cansou de fazer sozinho? Será que você tinha fome mesmo? Porque quando a gente tem fome, a falta de fome do outro não nos ofende, não. No máximo vai aumentar a nossa. É bom que sobra, eu vou comer mais ainda. Vou me encher mais ainda. Porque daqui a pouco Deus desperta ele, eu estou aqui para abençoar a vida dele. Para os 3.000 acontecerem, tem que ter um povo que está firme, desejando. E o Senhor está nos chamando como igreja para essa estação de fome do Espírito Santo. Lá em Provérbios é o texto base desse mês, do próximo mês, até onde o Senhor disser que é. O texto base é, se há alguém sofrendo no vosso meio, dê vinho a ele. Vinho do Espírito Santo. Se tem alguém sofrendo, dê a ele o vinho do Espírito Santo. Está sofrendo? Estou mal, pastor, estou fraco, estou desanimado, estou isso, estou aquilo. Seja cheio do Espírito Santo. Olha isso aqui. 500 viram Jesus ressurreto, mas apenas 120 estavam na oração para que mais de 3.000 recebesse. Diga, eu sou um dos 120. Aleluia. O avivamento, irmão, por vezes ele é barulhento, mas ele é construído através dos sussurros da oração. Diga comigo, o avivamento, o grande mover de Deus, ser cheio do Espírito Santo, por vezes é barulhento, mas é construído através dos sussurros da oração. É você orar no seu quarto e nada acontece. É você abrir a sua Bíblia e nada acontece. E aí você permanece sussurrando ali, sem grandes movimentos, sem grandes experiências, mas você tem fome. Aí você permanece. E de repente, aí sim, joga para Atos 2 aí. Aí o de repente de Deus chega. Aí a colheita chega.
aí a experiência chega, aí o derramar do Espírito Santo chega. Para aqueles que perseveram nos sussurros da oração, que você pode entender nos sussurros da fome. Eu preciso de uma moeda. Quem tem uma moeda aí? Uma moeda. 10 centavos, 5 centavos. Peraí, vou pegar do meu amigo aqui hoje. Dá a sua aqui também, Raiz. Dá aqui pra você não ficar triste. Não vai chorar nem você nem ele. Pronto. Ninguém vai voltar para casa triste. 2 moedas aqui. A Raíssa está participando desde quarta-feira. Está juntando dinheiro, Raíssa? Tá, não, você está juntando, que você está com essa moeda desde quarta-feira. Ó, estamos aqui, ó, 50 centavos. 50 centavos, 2 moedas. 50 centavos é dinheiro? Quem acha que é dinheiro, levanta a mão. Quem acha que não é dinheiro, fica com a mão levantada. Levanta a mão quem acha que não é dinheiro. Todo mundo concorda que 50 centavos é dinheiro, né, irmãos? Mas 50 centavos dá para poder voltar para sua casa hoje? Aê! Tá, né? Pagou a passagem, tá tudo certo para vocês, né? Uma vida de trabalho, foi uma canetada ganhou os crentes tudo. Liberando o ônibus no domingo. Oh, meu Jesus do céu. Tá bom, gente, segunda-feira. Segunda-feira, tá bom? É segunda-feira. Você consegue voltar para casa, ir para o trabalho com 50 centavos? Dá para pegar Uber? Dá para almoçar com 50 centavos? Mas é dinheiro, não é? Quem tem 50 centavos tem dinheiro, não tem? Mas dá para comprar um salgado lá na coxinha, na cafeteria da Rosana? Não, né? Dá para comprar na loja da igreja? A Vânia gritou um não ali bem forte. Não dá, mas é dinheiro. Agora o seguinte, por que eu estou te falando isso? Porque eu vou te fazer uma pergunta. Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Quem entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Quem tem 50 centavos tem dinheiro, mas não tem o suficiente para fazer um monte de coisa. Você tem a pessoa do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, o suficiente para poder te levar para o céu. Isso aí, você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo é um selo, habita em você, e pelo menos a passagem para o céu sem a margarida você vai. Com ela ou sem ela? Por causa do Espírito Santo. Mas você tem o Espírito Santo suficiente para poder ir viver a eternidade com Jesus. Mas tem muita gente que não tem o Espírito Santo para viver uma vida abundante aqui na terra. Tem o Espírito Santo para ser salvo, mas não tem o Espírito Santo para viver o reino. Não tem o Espírito Santo para poder fluir no que precisa no seu ministério. Você tem recurso para ir para o céu, mas não tem recurso para passar a vida nessa terra, porque você não está buscando ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é só para você ir morar no céu, não. O Espírito Santo é o meio, é o veículo para trazer o céu para a terra, para te dar condições de viver o seu ministério de maneira sobrenatural, de fazer as coisas e não se cansar como os ímpios se cansam. Tem crente hoje que está tão cansado, tão abatido, tão frio, tão desanimado, andando chutando lata, que o cara do seu trabalho está quase te perguntando. Primeira pergunta, tu é crente? Sou. Rapaz, o que Jesus está fazendo contigo? O que Jesus está fazendo contigo, cara? Você está arrebentado. Tem uns crentes que eu me pergunto, o que Jesus está fazendo com eles? Porque vive chutando lata. Sabe por quê? Porque você quer fazer as coisas do reino sem o Espírito Santo. Você quer responder as palavras que Deus te deu, que só podem ser feitos dessa palavra com alguém cheio do Espírito Santo. Você quer fazer sem. A vida do crente sem o Espírito Santo é cansaço e enfado. Agora com o Espírito Santo tem óleo na engrenagem, aleluia. Tem óleo. Você vai ver lá em Atos 1. Diz lá que Jesus ficou 40 dias ensinando para eles acerca do reino. Jesus estava ensinando sobre o quê? Sobre o reino. Só que o seguinte, no verso logo após isso, deixa eu ler aqui rapidinho. Olha só isso aqui.
Aqui, no verso 3 e 4, diz que Jesus apareceu-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando acerca do reino. Ensinando acerca do quê? Ok. Mas aí, lá no verso 8, então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E lhes afirmou: não vos compete saber as épocas das datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Olha isso aqui. 40 dias ouvindo sobre o reino. Para quando abrir a boca para fazer uma pergunta, faz uma pergunta de quem não entendeu foi nada. E Jesus tem que falar: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. É isso. Até mesmo leitura bíblica sem o óleo do Espírito Santo fica cansativo, porque não tem espírito de revelação. Orar fica difícil. As mesmas coisas que nós fazemos por muito tempo, com tranquilidade, com alegria, quando o Espírito Santo começa a se esvair, vai virando peso e cansaço. O que mudou? Ah, pastor, é isso, é aquilo que aconteceu na igreja. Não. O que mudou? O Espírito Santo está se esvaindo, você está parando de buscar, você está parando de movimentar aquilo que está dentro de você. Eu ouvi uma palestra segunda-feira para empresários, e o preletor virou e falou assim: empresa não tem estagnação, ou ela está crescendo, ou ela está diminuindo. Não tem estagnação. Se você acha que tem, faça cálculos que você vai ver. Ou a sua empresa está crescendo, ou ela está diminuindo. Ou ela sobe, ou ela desce. Não tem meio termo. E aí quando ele falou isso, saltou no meu coração. A vida do crente com o Espírito Santo é a mesma coisa. Ou o Espírito Santo está enchendo, ou ele está se esvaindo. Ou a gente está sendo mais cheio, ou o Espírito está se apagando. Ou a gente está buscando mais, ou a gente está ficando mais frio. Não tem estagnação. O problema é que quando a gente descobre que a gente não estava estagnado, que na verdade estava descendo, aí é um golpe, viu? É um golpe, porque já passou um ano que você achou que estava estagnado, mas na verdade sua vida espiritual estava indo para o ralo. Aquela vidinha acomodada. Aí quando você acorda, o buraco já está feito. A vida espiritual já está toda escancalhada. Quando você percebe que os inimigos já estão à porta, hein, Sansão? Você percebe que os inimigos já estão à porta. Que você não estava estagnado, não. Você estava morrendo espiritualmente. Então, meu irmão, já que a gente tem que escolher ou para baixo ou para cima, vamos escolher para cima. Vamos estar buscando constantemente ser cheio do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo? Diga amém. Mas diga: eu quero mais. Fala: eu já tenho o Espírito Santo. Diga: eu já tenho o Espírito Santo, mas eu quero mais. O pessoal do louvor pode subir. Se você é alguém cheio do Espírito Santo, preste atenção nisso aqui para a gente terminar. O que é alguém que está sendo cheio do Espírito Santo? Alguém que está cheio do Espírito Santo, a sua melhor versão é a de agora. Vou dizer de novo. Alguém que está sendo cheio do Espírito Santo, a sua melhor versão é a de agora. Você quer saber se você parou de buscar o Espírito Santo como você deveria? Se a sua melhor versão é o que você era 5 anos atrás. Se a sua melhor versão era o que você era 3 meses atrás. Se você, quando pensa na sua melhor versão, olha para mim aqui. Preciso da sua atenção. Se você, ao pensar na sua melhor versão, o que você pensa é: quando eu ainda não tinha entrado na faculdade, naquela miserável universidade. Nossa, como que eu era um homem de oração, meu Deus. Como que eu amava Jesus. Se quando você pensa na sua melhor versão é: antes de eu conhecer aquela tribulada. A culpa é sempre dos outros, né, gente? Se a sua melhor versão é: quando eu era novo convertido. O que vem na sua cabeça? Quando eu não tinha essa empresa. Empresa essa que o Senhor orou e foi Deus que te deu. Mas em algum momento você se ensoberbeceu.
Você não percebeu que seu orgulho, você começou a tentar fazer as coisas de Deus sem o Espírito Santo. Você achou que porque tu tinha uma empresa que isso era bom. Mas você esqueceu que essa empresa você só tem porque foi o Espírito Santo que te deu, debaixo do poder de Deus. Aí você quis provar para você e talvez para os outros, de que não, você era bom. Igual o ímpio lá tem as coisas, você tem também porque você é bom. Mas não, o que você teve porque Deus que te deu. Até o ímpio foi Deus que deu, ele só não sabe disso ainda. Espero que ele saiba o quanto antes, porque toda autoridade, recurso, tudo nós vamos dar conta a Deus. O que a gente fez, se fez para a glória dele, se fez para o louvor dele. Então, irmão, a sua melhor versão é o quê? Tem gente aqui que a melhor versão dele é quando ele não tinha dinheiro. Você compara com a sua vida hoje, você lembra que você não tinha dinheiro para ir na igreja. Você tinha que juntar moeda para ir na igreja. Você não está muito rico agora não, mas hoje você tem condições de pegar um Uber e ir para a igreja. Antes você tinha que se desdobrar para poder servir na igreja. Difícil, falta de recurso, pressão por todos os lados, as pessoas desacreditando de você. Mas você olha para esse tempo, que você não tinha dinheiro, que você estava cheio de problema, de perseguição, e você chama esse tempo do tempo mais cheio do Espírito Santo da sua vida. Porque não importa, irmão, se a gente tem ou não tem as coisas, se a gente tiver o Espírito Santo, a gente tem tudo que a gente precisa. E hoje você tem as coisas, você está, eu estou cansado. Que saudade. O problema de alguns pode ser alguma coisa que você deixou entrar na sua vida, sim. Alguma coisa que é inimiga de Deus. Alguma coisa que não tem a ver com o seu propósito. Mas tem gente aqui que o que entrou na sua vida foi coisas que Deus prometeu. O problema não são as coisas para todos. Às vezes, te falta voltar a buscar do Espírito Santo. A ser cheio do Espírito Santo. Se coloca de pé no seu lugar. Senhor. Se a sua melhor versão não é a de hoje, talvez é o de alguém, a sua melhor versão era no mês passado. Não deixa virar um ano, não. Toda vez que eu sinto que eu estou perdendo o Senhor de vista, que eu estou esfriando um pouquinho, eu já dou uma sacudida e desperto o dom de Deus que há em mim, para nunca deixar ser um ano sem ser cheio. Que você perceba assim, essa semana eu distraí muito, vou voltar agora. Porque o que difere um grande homem de Deus, mulher de Deus cheio do Espírito Santo, de um crente não cheio do Espírito Santo, não é que um passa por dificuldade, por frieza espiritual e o outro não. Aquele que está cheio hoje sofreu as mesmas tentações, se viu distraído igualzinho o outro que está apático e frio. A diferença é que esse que está cheio do Espírito Santo hoje, toda vez que percebe que se distraiu, liga na tomada de novo e fala: eu não vou deixar apartar de mim o teu Espírito. Quem é você, irmão? Ser alguém cheio do Espírito Santo não é alguém que nunca percebe frieza, que nunca acorda um dia ou termina um dia dizendo: estou cansado, desanimado. Mas é alguém que rapidamente para de botar a culpa nas coisas e nas circunstâncias, mas que o que ele sabe, o que falta é buscar o Senhor. Deixa eu ligar esse som aqui, deixa eu abrir essa Bíblia, deixa eu invocar o Espírito Santo, deixa eu viver um Pentecoste aqui nesse quarto. Cadê você, Espírito Santo? Ele vai gritar de dentro de você: estou aqui. Ele vai dizer: lembrou que eu estou aqui, aleluia. Porque olha só, Atos 2, para Atos 2 acontecer, o Espírito Santo ainda não tinha vindo ainda. Eles estavam aguardando ter o derramamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Mas muitos de vocês aqui já têm o batismo do Espírito Santo. Tem aqueles que têm o Espírito Santo, e tem aqueles que têm e já tiveram até a experiência do batismo do Espírito Santo. Aí o que você faz? Vive buscando mergulhos cada vez mais profundos.
Se você tem o Espírito Santo e ainda não identificou o batismo do Espírito Santo, glória a Deus, comece a desejar isso. É uma marca, é um romper na sua vida espiritual. Mas nós que já fomos batizados com o Espírito Santo, sabemos que mesmo depois de recebermos o romper do Espírito Santo, se a gente não alimentar a fogueira, ela também começa a se apagar. Talvez a diferença é que a gente sabe como é que ela é acesa, aleluia, hein? A gente tem um padrão que não é a vida dos outros, é a nossa mesmo, que a gente já viveu com ele um dia, sim ou não? A gente tem um padrão que a gente quer voltar e até ir além dele. Então, se você já foi batizado com o Espírito Santo, então uma boa notícia para você. Para você não tem nada que esperar. Para você é sobre provocar. Aí já não é mais Jesus, faz alguma coisa. Ele fala para você: eu já fiz. Eu já fiz. Eu te dei o meu Espírito, eu te marquei com o meu Espírito, eu te enchi uma vez. Ô cabra, tu já sabe o caminho. Tu já sabe como é que faz o fogo pegar. Começa a orar. Aí você começa a orar em língua sem sentir nada. Aí você começa a dar glória a Deus sem sentir nada. Aí você tranca a porta do seu quarto, porque quem já pisou no Santo dos Santos sabe o caminho até lá, hein? Quem já viveu o fogo da presença sabe o que fez e como foi para chegar até lá. Aí você só faz o caminho de novo, de novo, de novo, de novo, quantas vezes for necessário, porque viver sem o preenchimento do Espírito Santo não é uma escolha para mim, não é uma opção para mim. E o Senhor está nos chamando para uma temporada como igreja, desejando mais do Espírito Santo. O Senhor está nos chamando. Eu oro para que a cada semana Deus pegue mais pessoas e desperte. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. O lugar da expectativa. Tem 10 com expectativa, na próxima semana vai para 30, na outra vai para 80, na outra vai para 100, depois vai para 120, depois vai para 300, depois vai para 400, para a gente ver o que tem de colheita para nós. Porque o povo lá fora tem fome de Deus, irmão. Tem 120 orando, mas tem 3.000 com fome de Deus lá fora. E quando eles verem o fogo pegando no meio da escuridão, eles vão correr para se aquecer no fogo. Eles vão correr para a luz. A gente só precisa acender a chama. Eu cheguei aqui nessa igreja hoje, na hora do louvor. Desde quando a gente começou aquele processo de oração contra a apatia espiritual, que a gente começou a dizer não para todo espírito de intimidação. Quem lembra que eu preguei essa mensagem aqui? O ambiente mudou, irmão. Mudou. Hoje aqui no louvor, um frio lascado, mas a igreja dançando e alegre. Sabe o que é interessante? As mesmas músicas, o mesmo ministério de louvor. Mas por que a gente estava alegre? Porque nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. A gente acordou para a realidade que, se a gente quiser mais experiência, a gente tem que continuar sendo cheio. Que o que a gente viveu há 3 anos atrás como igreja precisa continuar sendo alimentado. A gente estava muito acomodado, a gente estava muito apático, e a gente despertou. Vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar mais. E aí a gente está vendo uma igreja dançando no meio do frio lascado. Por quê? Nós estamos fazendo as mesmas coisas, mas banhado do Espírito Santo. O Espírito Santo quer deixar a sua caminhada mais leve. O Espírito Santo quer deixar a sua rotina durante a semana mais alegre. O Espírito Santo quer derramar óleo para as coisas fluírem com mais leveza. Eu oro: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Se você precisa do Espírito Santo, abre o seu coração e diga: eu quero mais, Senhor. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Você sabe o caminho, meu irmão. Não fica esperando alguém pegar na sua mão, não. Você sabe. Numa hora dessa, conseguimos querer mais a presença do que a nossa agenda para esse domingo. Aí nós estaremos indo numa direção para vivermos coisas profundas em Deus, que nós venhamos desejar tanto que as outras coisas vão ser secundárias,
porque a nossa prioridade é ser cheio do Espírito Santo. Se você precisa do Espírito Santo, erga suas mãos. Enche, Senhor. Enche-me, enche-nos. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Enche-nos, Senhor. Batiza alguém com Teu Espírito agora, Senhor. Traz um renovo do Espírito na vida de um crente agora, Senhor. Em algum lugar aqui tem um crente tão faminto que está esperando por essa oração, que estava esperando Jesus por esse momento. Em algum lugar aqui tem algum crente que está desejoso em ser mais cheio do Espírito Santo e pronto, Jesus, para esse encontro. Toca, Espírito Santo, derrama o Teu batismo de poder. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo, batiza agora, Senhor. Tem alguém aqui que tem um desejo de orar em outras línguas. Em nome de Jesus, fogo de Deus, toma esse coração agora. Que exploda na sua boca uma linguagem espiritual que você nunca falou. Que a sua mente não compreende, seja cheio do Espírito Santo agora. Receba o dom de Deus. Sem ninguém pôr as mãos sobre você, talvez agora você vai ser tocado pelo Espírito Santo, vai orar em outras línguas pela primeira vez. Você que há muito tempo não ora, e chegou até a pensar, o dom me foi tirado. Não, você que esqueceu que ele está aí. Abre a sua boca e deixa fluir. Volte a orar no Espírito agora, em nome de Jesus. Fogo de Deus, fogo de Deus. Seja cheio do fogo de Deus agora. Seja batizado no Espírito Santo. Mais, Senhor, 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 mais, Senhor.